Aqui é os pallets já desmontados. É uma folha compensado de 15 milímetros. Eu vou unir aqui para fazer um serviço, complementar. As tábuas aqui, depois delas desmontadas, elas vão ficar com esses pregos. Aqui é importante que você tenha um martelinho, um alicate, porque quando você está batendo nesses preguinhos em algumas tábuas, devido a ele estar enferrujado, eles entortam. Aí você tem que, após você tirar esses pregos, você vai estar eliminando essas partes rachadas, descartando. Outra coisa importante é você apoiar em uma base igual essa. Entendeu? Apoia aqui para ser melhor, para poder sair o prego, para bater. Aqui como vocês podem ver, não se engane pelo espaço, né? Apesar de ser um espaço pequeno, eu já fiz inúmeros trabalhos aqui, inúmeros mesmo. São 2 anos de trabalho aqui, inúmeros trabalhos. Assim, é uma coisa que você pode dizer, mas eu preciso de mais pessoas me ajudando, muitas ferramentas. Se você tiver, ok. Se tiver pessoas para lhe ajudar, ok. E você... Porque tem que ser pessoas que realmente te ajudem. E pessoas que fazem corpo mole, aí você tem que analisar se vai compensar. Você pôr alguém para te ajudar. Mas compensa também, porque é mais produtividade. No meu caso, eu trabalho só. Porque eu já tentei botar algumas pessoas, mas não vi dedicação. Então, não é aquela coisa de grande escala, né? Como eu falei, é uma renda extra, mas eu vivo desse trabalho, né? E eu, quando botei pessoas para me ajudar, quando eu vi que não estava dando resultado, eu achei melhor ficar trabalhando só mesmo, né? Então eu dou um prazo bom para o cliente para dar tempo de terminar. Um prazo de, às vezes, dou 2 semanas de prazo, só que aí eu agilizo, né? Pego mais cedo, descanso até menos e consigo entregar antes do prazo, né? O que torna ainda melhor, né? Aí sempre que eu fecho um serviço, antes de eu trazer os materiais para cá, eu deixo organizado do serviço anterior, eu deixo organizado para receber o outro material. Então aqui estava tudo cheio, esses pallets estavam todos montados. Desmontei em uma tarde, desmontei 10 pallets. Eu consigo desmontar até mais, depende da dedicação. E é isso. Isso foi no sábado, hoje é na segunda, domingo fiquei em casa e rapidinho aqui que eu tirando os pregos, né? Mas quando eu fecho um serviço, né, fica dessa forma, né? Bagunçada, e aqui eu vou finalizar o serviço para depois dar uma organizada melhor, né? Aqui quando eu começar mesmo a fazer, ter mais espaço aqui, né? Que eu vou organizar um pouco, tirar metade do material que não vai ser usado, juntar para um canto e pagar para alguém estar retirando daqui do ponto. Assim que eu faço, né? Sempre. E eu vou mostrar as ferramentas aqui, ó. Tem uma furadeira, parafusadeira. E essas ferramentas são as únicas que eu tenho. A maquita, tico-tico, a esmerilhadeira, a tupia e uma furadeira. Vou tá... Aqui eu já peguei serviço para fazer de uma loja. Os móveis de uma loja completa. Então é um espacinho pequeno, mas eu sempre dou uma organizada que dá para fazer, né? Hoje em dia tem a facilidade de você encomendar boa parte dos materiais. Se eu olhar para essa quantidade e achar muito e ficar com preguiça, desanimado, eu não vou fazer nada do meu dia. E assim foi quando eu trouxe os pallets, 10 pallets, ruim pra caramba de desmontar. A parte mais ruim que eu acho é para desmontar os pallets. Mas fui de um por um, taubinha por taubinha. Depois juntei um monte aqui com os pregos. Bati os cabeças dos pregos para eles afastar.
para ficar desta forma aqui, né? Bati da frente aqui para as costas, para facilitar o trabalho, de um por um, taubinha por taubinha, prego por prego. E agora aqui eu venho avançando, isso é avançando casa, ó. Avancei uma por uma, finalizei aqui, avancei uma por uma, entendeu? Até chegar a concluir esse molde. Aqui da mesma forma e aqui da mesma forma, olha. E assim eu estou vindo ainda, uma por uma. Daqui a pouco eu tenho finalizado e aí eu vou para outra etapa, né? Fazer etapa por etapa. Todos os dias, qualquer serviço sempre vai ter o passo a passo, etapa por etapa. Claro, é preciso de uma experiênciazinha, uma dedicação, uma praticazinha, algum tempo já também, para você ir pegando esse passo a passo, como você deve fazer passo a passo, para não ficar bagunçado, né? Você não sabe nem o que fazer. É bom você ter na mente já formado o que é que você vai fazer, né? Aonde você quer chegar, né? E não é diferente da vida. Aqui eu estou passando um exemplo aqui dos pallets, mostrando aqui na prática. E da mesma forma é na vida. Qualquer objetivo você quer alcançar, né? As lutas vêm, os desânimos vêm, a vontade de parar vem, né? O medo, desânimo. Mas isso aí não deve impedir, né? Não devemos deixar que essas coisas nos impeçam. Olha aí, feito mais uma etapa, né? Concluída. Agora, organizei os palitos aqui. Olha só. Certo? Agora aqui eu tenho que pegar a madeira para fazer o apoio, a base, né? Fazer os cantos da peça que eu vou fazer, né? Que vai ser balcão, um balcão. Na verdade serão 3 balcões que eu ia fazer, né? E o que é que você tem que fazer aqui? Olha só, como esse é bastante grosso a espessura dele, né? Essa tábua. Aqui você pode serrar ele no meio, né? Vai estar aproveitando esse material aqui, né? É de um pallet desmontado. Se você for comprar um metro de tábua, né? Numa tábua dessa, nas casas de construção, está 1 metro. Eu vou passar direitinho o preço dos metros, né? Mas aqui sai super em conta. Aqui eu pego um pallet no valor de R$ 7, eu consigo encontrar um pallet, né? Só que varia de preços, né? Onde eu consigo comprar é R$ 7, né? E eu pago o carrego e tal. Eu vou botar que sai por 10 cada pallet, né? Ou seja, nenhum pallet que eu comprar R$ 10, olha o tanto de madeira que vem. Vem essas aqui, essas 4, mais essas aqui, ó. Aqui tem mais 4 e tem mais 6 aqui, ó. Todas de um único pallet. Aí, o que é preciso ser feito, né? Além de você economizar, você ainda pode partir ela no meio, porque ela é larga. Que ela tá com uns 9 centímetros. Você pode partir ela com 4,5, né? E o peso dela, você vai olhar pelo peso. O peso. As mais pesadas você vai selecionar para pôr no canto, né? Ficar igual aqui, ó. Os cantos, né? As mais pesadas. Aqui eu tô na parte de serragem, né? Na medida. Aqui tá com... esse serviço ele foi fechado com 1 metro de altura, mas poderia ser 1,10 m, 1,20 m. O cliente é quem manda, né? A necessidade dele. Claro que antes de eu fechar o negócio, eu vou primeiro saber quais as medidas, né? Que o cliente quer, para mim poder passar o orçamento para ele, né? Eu não posso fazer o orçamento antes das medidas, né? Porque pode dar errado, né? Você pode sair perdendo no negócio. Eu vou selecionar, tirar a quantidade necessária para fazer a peça, né?
separar e ter as melhores, né? Que dá para fazer o serviço. E as que não der para encaixar nesse serviço, eu vou pegar a parte boa, né? Eliminar a parte ruim. Ó, tem muitos partes que as madeiras não são tão legais, né? Então a peça já não seria tão decente. Madeiras muito estragadas, a gente não vai usar. Tem umas que quebram quando você está desmontando, mas é comum, é normal. E aqui eu vou estar usando a maquita. Ó, vou marcar aqui uma divisória no meio para usar a maquita para serrar, fazer 2 bandas aqui, né? Se não tiver a maquita, a tico-tico serra também, porém dá um pouquinho mais de trabalho, mas serra também. Ou a serra de bancada, né, que é o mais ideal. Outra parte importante aqui é eliminar essa parte ruim da madeira, né? Venho aqui, passo o esquadro, vou serrar ela aqui. Feito isso, eu quero a peça com 1 metro. Eu vou fazer marcação. Não vou passar o esquadro ainda. Por quê? É por etapa, passo a passo. Então eu vou pegar todas elas aqui. Um exemplo aqui também. Tá rachado aqui, ó. Eu venho aqui e elimino. Até aqui onde tá rachado. Passo o esquadro, né? Pronto. A próxima marcação vai ser a partir daqui até dar a medida que eu quero. Eu peguei essa madeira aqui, ela tá rachada aqui. Mas desse lado aqui ela não está. Tá de boa. Então eu posso fazer a marcação a partir dali, ó. A partir daqui eu posso já fazer a marcação com 1 metro. Faço minha marcação aqui. Feito isso, aqui já eliminei a parte ruim. Tá? Feito isso, eu vou fazer esse mesmo procedimento com todas estas. Depois de ter feito essa marcaçãozinha aqui, eu vou passar o esquadro em todas elas. Passo o esquadro e depois eu vou serrar, né? Já no esquadro, porque isso vai agilizar bastante. Porque você está fazendo peça por peça. Faz a marcação aqui, passa o esquadro, serra. Pega a outra, passa o esquadro, serra. Então demora mais, né? Mais uma dica aí. Como eu falei, estou precisando serrar com 1 metro. Então, ou seja, 1 metro aqui. Essas 2 peças aqui, ó. Mesmo dando 1 metro, o rachão ainda persiste ali para frente. Ó. Tanto em uma como na outra. E dentre outras que tem ali. Ou seja, a gente não desperdiça esse material. Esse começo dela aqui, até seus 75 dá para ser aproveitado. As laterais dos balcões, eles são o que? Muitas vezes são com 30 centímetros, são com 35, 40, às vezes até 50. Depende. Então aqui já é utilizado de outra forma. Vai entender? Aqui é o seguinte. Nessa ruma de madeiras aqui, tem umas rachadas aqui, ó. Então o que acontece? Eu preciso da frente do balcão. É 1,40 m. 1,40 m. 1,40 m. Agora eu vou passar outro critério aqui, que é para escolher as madeiras. Esse timói ali, eu vou escolher aqui as melhores, né? Vou precisar com a frente do balcão que eu vou fazer aqui, 1,40 m. Aí eu tenho que escolher as melhores, tipo essa. Tem umas que dá para passar, é pouca coisa, a rachadura. Já tem outras que a rachadura é maior.
Tipo essa aqui, já não dá. Então eu tenho que fazer a seleção das madeiras para pôr na frente do balcão. Foi o que eu acabei de fazer. Essa daqui já não dá para ficar na frente, mas vai ficar na lateral. Vou usar a parte melhor dela para as laterais. Seleciono as melhores para ficar na frente. Esse critério a pessoa usa em todos os modos que fazer. Vocês podem ver a diferença, né? Estava de manhã até meio-dia mais ou menos, e agora eu deixei para filmar agora na parte da tarde, finalzinho do dia, onde eu já ia ter concluído uma boa parte do trabalho. Então tá aí, tá feito, né? É onde eu serrei todas essas peças, né? Deu um pouco de complicação por conta da seleção das madeiras, né? A largura delas, largura dela aqui com uma grossura, serrei na medida aí de 1 metro. Serão 3 balcões, né? Então eu tive que selecionar cada balcão para ficar padrãozinho, né? Tudo com a mesma madeira, cada balcão. Então vai ficar um balcão somente com essas madeiras e vai ter outro balcão vai ser de 1,40 m com essa madeira mais larga, né? E vai ter outro balcão que eu vou misturar um pouco, né? Vai ficar misturado, essa madeira mais fina com essa mais larga, né? Mas vai ficar legal também, não dá muita diferença não. Serão três balcões, um de 2 metros, outro de 1 metro e outro de 1,5 metro, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje eu adiantei muito serviço porque o que era para me ter feito hoje eu fiz no sábado, né, que é a desmontagem de pallets. Então hoje só teria dado apenas para desmontar os pallets e ter tirado os pregos, né? E pouco mesmo eu teria conseguido serrar, né? Fiz essa etapa no sábado de desmontagem dos pallets. Hoje na segunda, de manhãzinha, comecei a tirar os pregos, né? E no decorrer do dia, separei as madeiras, selecionei e fiz a escolha, né? E serrei e separei, organizei, igual está ali, né? Então o dia hoje foi muito produtivo, né? São aqui 6 horas, né? Só que eu parei umas 5 horas da tarde. No decorrer do dia a gente vai se empalhando também. Chega um cliente, chega uma pessoa e outra, e fica conversando, e a gente sai um pouco do foco, depois retorna, né? Vai dar atenção à pessoa que chegou. Às vezes até um serviço que chega para a gente pegar mais outro serviço. Então, para vocês terem uma ideia, o gasto que eu tive aqui até agora foi muito pouco para fazer 3 balcões, onde eu cobrei um preço de 1.400 para fazer os 3 balcões, né? Gastei 10 pallets, o custo com esses 10 pallets foi R$70, com mais 30 de frete, né? Dá um total de R$100. E tive que comprar também algumas madeiras aqui, ó, tipo essa daqui, ó, o material de construção, onde deu uns R$50. E comprei essa daqui também, que deu mais 180. Então, totalizando tudo, acho que não chegou ainda nem a... Eu vou precisar ainda comprar 2 corrediços com puxadores para poder fazer 2 gavetas, né? É só isso mesmo que me falta, né? Se fosse o caso de eu passar o verniz ou pintar, eu ia ter que comprar também, mas eu não fechei o negócio para poder eu entregar pintado ou envernizado, né? Tem essa questãozinha também, que a pessoa tem que saber na hora de conversar ali com a pessoa, de fechar o negócio, né? Porque o preço vai mudar, se for envernizado ou pintado,
é um preço, se não for é outro preço também, né? Então o que falta eu gastar ainda que é somente com as duas correliças e dois puxadores, né? Gastei com prego também, prego foi R$ 22 aqui onde eu moro. Cola também, disco, né? E é isso, o gasto eu acho que totalizando não chega nem a 400, gasto total. Se chegar é por aí, 400, né? E eu jogando duro aqui, em uma semana eu finalizo esses 3 balcões, né? Semana passada teve um, terminei em uma semana, foi 900, gastei 200 e pouco. Então, quer dizer que dá para ter um lucro bom, né? Eu vivo exclusivamente desse trabalho aqui, né? Pode ver que eu passei o dia hoje trabalhando aqui. Mas no caso de vocês aí, pode ser também uma renda extra, né? Trabalhando aos poucos, né? 1 hora por dia, 2 horas, né? Depende do prazo que você vai dar para o cliente. E assim, é uma coisa que depende totalmente de você, se você vai querer prolongar ainda mais a sua carga horária de trabalho, né? No meu caso, já está dando 6 horas, está escurecendo, então eu acho que tá bom, tá um horário bom de paragem, né? Mas querendo continuar, poderia continuar, né? E o dia hoje foi muito produtivo, né? Coisas que era para não ter feito hoje, eu fiz no sábado, então hoje eu já fiz outras coisas, outros trabalhos, né? Que adiantou muito o meu lado, né? Fechei negócio em 3 serviços, 3 balcões, com 2 pessoas, né? Para essa semana, onde o investimento da minha parte foi pouquíssimo, né? É mais o ponto que eu tenho aqui alugado, né? Para trabalhar, os meus gastos fixos, né? Mas para fazer os trabalhos da pessoa, eu não gastei nada, né? Apesar das minhas ferramentas que eu já tenho, né? Por ser minha mesmo, né? E a minha mão de obra, né? Outra coisa que a gente vai trabalhar é com o orçamento. Você faz o orçamento e você vai trabalhar em cima do valor que o cliente vai passar para você. Ou seja, como? Você recebendo 50% antecipado. Com esse dinheiro, com esse valor, você vai comprar ali os materiais que precisa, né? Você entrega o serviço, finaliza, você vai negociar com a pessoa a questão de entrega ou se a pessoa vai vir pegar, né? O que vai influenciar no preço também, no fechamento. E aí quando você finalizar, você recebe outra parte, né? Que é mais o seu lucro, né? No meu caso, algum serviço, quando eu comecei, eu cobrava um pouco barato, né, por estar começando, mas ao passar do tempo eu fui aumentando, elevando um pouco mais o valor, né, porque você tem que se valorizar, né, tem que valorizar o seu trabalho. Hoje em dia eu estou cobrando bem, eu vejo que eu cobro bem, né, e dá para mim se manter, né. Peguei 3 serviços, os 3 saiu numa faixa boa, o gasto que eu tive foi pouco, né. E a margem de lucro é muito boa, né? Para você que quer ter uma renda extra, é excelente. Excelente. Eu vivo desse trabalho, fazia 2 anos já. Vivo desse trabalho, exclusivamente desse trabalho, não tenho outra fonte de renda, né? É bom que você tenha também, mas eu vivo desse trabalho e trabalho com pallets, né? E também pego outros serviços também com outro material, né? Porque faço reforma de imóveis, né? Conserto, né? Tudo isso você tem que pegar, né? Para não deixar escapar nada, né? Claro que você vai ver, vai pegar sempre, somente quando der, né? Eu peguei um serviço agora, eu não vou pausar esse serviço para fazer outro serviço grande, porque tem prazo de entrega. Então, se é um serviço pequeno, que dura 1 hora ou 2 horas, e você ganha um troquinho, dá para ir adiantando já também, né? Você pode fazer. Agora, se for que dure mais tempo, que ele atrapalhe no que você está, então não é bom pegar, não indique que pegue, né? Mas você deixa certo, combina com a pessoa para quando você estiver mais folgado, né? Se a pessoa ela pode esperar.
uma terça-feira já, mais ou menos umas 10 horas da manhã. E eu já fiz o processo de lixar, lixei todas essas peças. Ontem eu apenas tinha serrado, né? Finalizei o dia ontem com elas todas serradinhas, né? Teve todo o processo, passo a passo do dia de ontem, que eu mostrei aí nos vídeos. E hoje eu deixei para gravar o vídeo depois que eu finalizasse o processo de lixar, né? Tá todos lixados aqui, né? E deixei uma dica aqui pro final, né? Que é aqui. E a dica é essa, né? O disco, eu costumo usar o grão 60. Você vai apoiar o disco bem apoiadinho. Não vai inclinar para cima, nem para trás, para baixo. Deixa ele bem deitadinho aqui, ó. Bem... E vai fazer esse processo de lixagem. Vindo lá e vindo cá. Lá e vindo cá. Você não vai botar muita força para não desgastar demais o disco. Ele leve mesmo, porque já faz o trabalho dele. Ao chegar aqui, ó, nota que tem pontinha de um prego que quebrou. Não deu para sair. Então evita. Aqui como é pouco, dá para fazer isso. Passar o disco por cima, né? Mas se tiver muito pontos que tenha ferrinho assim, vai ajudar a desgastar ainda mais o disco, né? Então evita essa situação. Deixei essa daqui pro final para poder mostrar para vocês. É isso. Sun, how are you? Skies above. Gee, it's great to be alive in love. Good morning, sun. Good morning, good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive in love. Good morning, sun. Então está aí, né? Mais uma etapa concluída aí. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive in love. Aqui ele sempre dá uma fechadinha quando a gente monta lá na frente, prega ele lá na frente, né? Ele dá uma fechadinha aqui, ó. Eu já medi aqui, tá dando 1,99. Aqui ele é pra ser com 2. Aqui no canto tá dando 2. Então eu vou medir de dentro a dentro. Nesse canto. Aí eu vou achar a medida certa. E por essa medida aqui eu serro esse e serro esse aqui também. Esses aqui vão para ser a base da parteira ali do meio e vai ter outra lá embaixo. E aqui nessa parte de cima aqui eu vou pôr um pedaço daquele compensado ali. Somente nessa parte de cima. Pronto. Consegui colocar aí no lugar essas travessas aqui. E a questão da medida não precisa ser uma medida padrão não. Você dividiu aí o meio aí, deixa uma partezinha boa na parte de cima, outra na parte de baixo lá. E pronto, pode botar. Agora você vai medir aqui, ó. A medida que você escolher para fazer, você mede aqui. Aí vai medir neles, em todos os lados, ali, aqui, lá também. Os dois lados, para ficar a mesma altura, né? Tanto aqui como lá embaixo também, né? Aqui no caso eu deixei com 41,5. Aqui e lá também. E aqui embaixo eu deixei com 93 aqui, 93 aqui, 93 lá também. Então é basicamente isso. Good morning, sun. How are you? Skies above.
Jeeps great